O Estação Nerd desembarcou na Serra Gaúcha para acompanhar o 47º Festival de Cinema de Gramado e eu estou aqui no Palácio dos Festivais para contar um pouco da história deste que se tornou um dos mais importantes eventos do cinema no Brasil. Estamos aqui para acompanhar em primeira mão novidades do cinema nacional e da América Latina, mas antes é importante conhecermos a história e por isso estamos aqui, no Museu do Festival de Cinema de Gramado. Oficializado pelo Instituto Nacional do Cinema e realizado pela primeira vez em 1973, o Festival de Cinema de Gramado fez os holofotes se voltarem para a Serra Gaúcha, firmando Gramado como um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Ao longo da sua trajetória, o festival acompanhou todas as fases do cinema nacional. Desde a sua primeira edição, com a consagração de Toda Nudez Será Castigada, de Arnaldo Jabor, em 1973, mais de 1.000 quiquitos foram distribuídos entre profissionais do cinema que venceram o festival em diferentes categorias. O símbolo dessa grande festa do cinema é o quiquito, deus do bom humor e símbolo da cidade de Gramado. Ele foi criado na década de 60 pela artesã gramadense Elizabeth Rosenfeld. E nós também falamos com a diretora do Museu do Festival de Cinema, que falou sobre a importância de se preservar e contar a história do cinema nacional. O Museu do Festival de Cinema tem o desafio, né, de ressignificar toda essa memória, de trazer essa identidade do cinema e estar compartilhando, né, esses discursos, essas histórias junto ao grande público, junto ao público que gosta de cinema, o público que faz cinema. Então estamos, como tu comentaste, estamos indo para quase 50 edições de Festival de Cinema. É o festival mais antigo do Brasil, ininterrupto, né? Porque o festival de cinema começou a se fazer em Brasília, mas em função da censura, de todo aquele processo que estava passando, então se optou por trazer um festival de cinema para o interior do país. Naquela época ninguém conhecia Gramado, né? Era uma cidade ainda que não estava no mapa do país, tanto é que as primeiras edições todo mundo se confundia, confundindo com uma outra cidade. Mas enfim, a gente está, né, nesse processo de luta, de estar cada vez tentando se motivar mais para trazer mais ações junto ao museu. Além da celebração da produção brasileira e gaúcha, o festival ainda inclui na sua programação uma mostra competitiva de filmes ibero-americanos desde 1992. Além disso, homenageia personalidades do cinema latino-americano com a entrega do Quiquito de Cristal. O Festival de Cinema de Gramado se tornou palco para as glórias e crises do cinema que se expressaram das formas mais diferentes. E é daqui, do Museu do Festival, que nós vamos para os bastidores da 47ª edição. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai acompanhar tudo. Estamos de volta com a Estação Nerd e agora a gente continua com a cobertura do 47º Festival de Cinema de Gramado.
E nos bastidores do Festival de Gramado, nós encontramos e conversamos com Carolina Cotio, roteirista do longa Hebe, a Estrela do Brasil. Ela contou pra gente como foi a preparação para roteirizar uma parte da história de uma das maiores comunicadoras que o Brasil já conheceu. Uma fã dela guardou todos os recortes de jornais e revistas que saíram da Hebe desde que ela estreou no rádio aos 14 anos até o fim da vida dela. Então, o primeiro passo foi um mergulho muito profundo, né, de estudar realmente esse material, fora todo o material, né, de arquivo disponível de uma mulher que ficou 60 anos no ar, e me apropriar desse universo e entender a essência, né, em que momento a gente pode se conectar com essa pessoa, né, com essa personagem. E para mim esse momento, esse recorte ali nos anos 80, é um momento de explosão. É a melhor representação de quem ela foi, né, de quem ela era. Essa mulher é incontrolável, uma subversiva com o microfone na mão. Essa mulher é a apresentadora mais querida do país. Gracinha! Você sabe que você tá abusando, sabe? Carluxo, você acha que eu exagerei no programa de ontem? Ah, só se foi na maquiagem. O cabelo tava lindo, a roupa tava um luxo. Viu, diretor? Marcelo Farias, diretor do longa, também contou pra gente quais foram os desafios que ele encontrou na hora de produzir a cinebiografia de Hebe Camargo. A gente procurou fazer uma reinterpretação da Hebe nesse sentido, mas claro, evidentemente trazendo a alma da Hebe para dentro. E eu acho que isso resultou muito bem, porque no final das contas todo mundo diz, ao contrário do caminho que a gente foi, que a Hebe está ali, que a interpretação da André é magnífica e que quis ver a Hebe o tempo todo. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Além de Hebe, a Estrela do Brasil, outra grande estreia do festival foi Veneza, dirigido por Miguel Falabella. Após uma coletiva com o diretor, elenco e produção, Miguel Falabella fez questão de conversar com a estação e falou pra gente como foi retornar para Gramado nesse momento tão especial. Voltar quase 40 anos depois com Veneza é mágico, porque é um filme que eu fiquei 10 anos para fazer, para realizar. Um filme que me deu muito trabalho, porque as portas se fechavam. Existe no Brasil uma tendência a colocar pessoas nas prateleiras, né? E não querem que você saia de lá. Então, quando eu apresentava, mas é uma comédia popular, eu dizia não. Eu também faço comédia popular, mas eu faço tudo. A minha carreira no teatro é diversificada. Então foi muito difícil entusiasmar. Finalmente o Júlio Shoa, que é um entusiasmado, comprou essa ideia e nós acabamos realizando o filme. Mas eu estou muito feliz, muito satisfeito. Onde você quer fugir? Me diz que eu te levo. Venezia. Um dos personagens com a história mais impactante em Veneza é Júlio, interpretado por Caio Magnetti. O ator, que vive um jovem transexual, falou sobre a importância de se debater esse assunto no cinema. Meu personagem é o Júlio, né? Um garoto que está se descobrindo trans, um garoto que gosta de se vestir de mulher e ao mesmo tempo é apaixonado pela Madalena, interpretada pela Carol Castro, e eles vivem esse amor que se dá no meio de um bordel, né? O que é uma coisa muito louca, porque talvez seja o único amor ali, talvez junto com o da Rita e do Tonho, né? Do Du e da Dira, que é um amor verdadeiro. E a construção desse personagem foi uma construção coletiva, na verdade. A gente do elenco estava todo mundo muito junto o tempo todo, desde as leituras até as gravações, a gente permaneceu junto o tempo todo. Então, como eu até disse na coletiva, apesar de serem cenas complicadas, a gente tem cena de sexo, eu tenho cena de luta, de briga, mas todo mundo me deixou tão à vontade, assim, todo mundo foi tão meu parceiro, que ficou fácil de fazer. Eu falei, eu tava nervosíssimo, nunca tinha feito cena de sexo, por exemplo, que eu fiz com a Carol, mas ela foi tão parceira, a gente tava tão junto, tava todo mundo tão bem, que foi fácil. E eu acho que isso foi importante, foi uma construção coletiva de personagem.
Outros atores do longa também conversaram com Estação Nerd, falando um pouco sobre os seus personagens e o que o público pode esperar dessa poética história. Veneza estreia nos cinemas no dia 12 de dezembro. Eu faço Ventoinha, que é um palhaço como um palhaço deve ser, um palhaço apaixonado, um palhaço com um amor muito puro pela Madalena, entregue para a arte. E falando sobre a mensagem do filme, eu acho que a gente sempre tem a chance da redenção, mas e se essa chance for muito tarde e não puder fazer valer a pena, sabe? Então eu acho que a gente tem que sempre estar repensando as nossas atitudes e tomar as melhores atitudes para que lá na frente a gente não queira ficar voltando no passado para resolver alguma coisa que a gente deixou meio sombria na vida. Meu personagem é a Pauline, a dona do circo, e é a que representa, né, tem uma história dentro do A Pecadora. É uma encenação que foi um prazer fazer, um melodrama da melhor qualidade, que tem muito a ver comigo, com a minha carreira enquanto atriz. E esse preto e branco, né, que o Miguel transformou, um ascendente em Tim Burton, que eu acho que tem. E é muito o que o Miguel representa, né, a história dele, aonde ele quer chegar. O filme fala muito sobre essa fronteira que às vezes a gente se coloca de que aquilo vai ser impossível para a gente. Então, retomando uma frase do personagem do Eduardo Moscovis, que ele diz que é apenas um oceano, tudo que às vezes a gente quer, às vezes você tem uma distância muito grande, sendo que há possibilidade. E tudo começa, eu acho, a partir da imaginação. Abrir a criatividade, abrir um espaço para que alguma coisa aconteça. A Madalena representa o amor da maneira mais pura, mais sem questionamentos, sem rótulos, sem gêneros. E ela é a personagem que vai atrás do sonho, ela vai atrás do futuro dela. Enquanto a gringa, que é a personagem da Carmen Maura, está indo em busca de um sonho, de um amor do passado, ela está indo em busca de um sonho e um amor do futuro. Tonho representa a figura masculina, né, dessa casa. Ele é filho, entre aspas, dessa prostituta mais velha, da gringa. Ele é irmão dessas meninas, ele é o segurança da casa, ele é o faz-tudo. E o filme se desenrola a partir de um desejo da velha de ir a Veneza, de conhecer Veneza, que é um sonho dela para encontrar um amor do passado, um amor que ela negou e agora se arrepende, e ela hoje, já no fim da vida cega, vive repetindo que quer ir para Veneza, para Veneza, para Veneza. A gringa disse que é a cidade do amor. Eu vi o cartaz de Veneza, as ruas são de água. Onde é que fica Veneza? Achei! Já sei como é que eu vou levar a gringa para Veneza. A 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado fez questão de homenagear os atores Fernando Alves Pinto, Murilo Rosa e Tiago Lacerda. Em uma cerimônia realizada, eles foram condecorados como embaixadores do cinema gaúcho. Tiago Lacerda falou para o Estação Nerd sobre a responsabilidade de receber esse título de embaixador do cinema gaúcho, principalmente nesta fase que o cinema brasileiro se encontra. Eu particularmente me sinto representando uma classe que é imensa, que é talentosíssima, de gente que luta por uma vida inteira pelo cinema gaúcho, pela contação de história da gente do Rio Grande, do cinema brasileiro, no final das contas, porque se existe uma razão pela qual a gente está aqui, essa coisa de um ator carioca, um ator de São Paulo, um ator de Brasília, que é o nosso caso, é romper com essa fronteira, de uma certa maneira levar o cinema gaúcho para mais pessoas, para o Brasil e para fora do Brasil, mas também é romper com as fronteiras e de alguma maneira dizer, olha, a gente está falando do cinema gaúcho, mas é um cinema brasileiro, é um cinema latino-americano. Nós também conversamos com Murilo Rosa, ele que já passou pelas terras gaúchas nas gravações de A Casa das Sete Mulheres e mais recentemente no longa Cabeça de Gumercindo Saraiva, que também foi exibido no Festival de Cinema de Gramado. O ator falou sobre a sua participação no evento e também sobre o título recebido. A minha relação com o Rio Grande do Sul é uma relação de amor, de afeto, né? Que começou lá atrás, começou com A Casa das Sete Mulheres,
férias, que nós rodamos mais de 40 dias para várias cidades aqui do estado. Me encantei, me apaixonei pelas pessoas. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem muita coisa para oferecer, sabe? Eu acho que o Rio Grande do Sul é um exemplo para muita coisa para o Brasil. Por exemplo, a leitura aqui no Sul. Ela é muito mais constante do que em vários lugares do Brasil. Então eu acho que esse caso de amor que começou lá com a Casa das Sete Mulheres, fazendo Coronel Corte Real, ela foi caminhando aos poucos, mas plantando uma semente forte, assim. Por sua vez, Fernando Alves Pinto também comentou sobre o título recebido como embaixador do cinema gaúcho e também sobre a importância que o Festival de Cinema de Gramado tem para aqueles que estão iniciando a carreira no universo cinematográfico. O cinema gaúcho sempre foi muito rico e pouco conhecido acima de Santa Catarina. Injustamente. Conheceu o quê? Conheceu o Furtado. Mas se conhecia-se muito pouco no resto do país, a gente via pouco, né? E quando eu venho filmar aqui no Sul, que eu agradeço muito que eu vim filmar muito. Só aqui. dizer que eu amo esse cara. Não sei porquê, deu vontade de falar isso. E ele não é gaúcho, mas ele é legal também, né? Sempre que eu venho pra cá filmar, eu acabo descobrindo que o diretor que eu tô filmando é o 6º longa dele, o 7º longa dele. Eu falo, caramba, como é que eu não vi os filmes dele ainda? E tem uma cultura cinematográfica forte aqui que merece ser espalhada por aí. Depois desse passeio pela história do Festival de Cinema de Gramado e pelos bastidores da 47ª edição, o Estação Nerd se prepara agora para as principais estreias, homenagens e a grande noite de premiações. A cobertura completa você acompanha no próximo episódio.